Então vamos lá, meus caros, bem-vindos, tá? Mais uma vez. Os tópicos que irão nortear esta videoaula, eles envolvem alguns elementos que eu já discuti com boa parte de vocês lá no período presencial, que eu vou retomar para ir emendando e associando as novidades que vão vindo, tá? A principal novidade nesta videoaula é falarmos de introdução ao conceito de função, tá? Depois que já encerramos teoria de conjuntos. Só que aí eu vou pegar alguns tópicos anteriores ainda de teoria de conjuntos, para a gente dar uma lembrada boa, tá? Que são tópicos muito pertinentes com respeito a questões que surjam para a gente em matemática e situações do dia a dia, sem dúvida. Que por mais que a gente acredite que talvez não aconteça, em algum momento pode acontecer, tá? Então, muito bem. Para esta videoaula, quais são os tópicos, tá? Eu marquei aqui em cima o primeiro, número de elementos da união de conjuntos. Em seguida, configurações de conjuntos por intervalo na reta real, na reta numérica, tá certo? Bom, e aí sim, fechando intervalos na reta, como configurações possíveis para conjuntos, nós entramos em funções. Funções dadas via conjuntos, ok? Não esquecendo que a parte inicial de funções eu iniciei de fato com o primeiro ano A e o primeiro ano B. Inclusive, numa outra videoaula, desde quando nós retomamos, né, desde quando a gente retomou as aulas a nível remoto, eu resolvi uma questão do SSA, da UPE, que envolvia função. Tá? E ali, para resolver aquela questão, um domínio inicial de funções era suficiente para a gente conseguir resolver sem muitos problemas. É uma questão bem tranquila que caiu no vestibular, inclusive, tá? Da UPE. Tá? Então, para esta videoaula, como eu já disse, número de elementos da união de conjuntos, intervalos na reta como possíveis configurações de conjuntos e a introdução ao conceito de função, tá? E aí vamos nos manter por um certo tempo ainda focados em funções, depois de vermos a parte de noções iniciais e gerais de funções, vamos entrar em função afim e função quadrática, e aí fechamos o primeiro semestre de 2020, 2020.1, tá? Para quem é dos primeiros anos, tá? Para quem é aluno do primeiro A, bem como do primeiro B, uma vez fechado o semestre, fecha-se matemática 1, tá? E aí no próximo semestre vocês vão cursar a matemática 2. Mas para quem é da turma extra, matemática 1 vai até terminar 2020, em 2020.2, já que são alunos que estão associados à matriz curricular antiga, cujo curso vai por até 4 anos. Certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente começa aqui nesse título, número de elementos da união de conjuntos, assim como eu venho fazendo desde lá de trás, desde a época do período de aulas presencial, tá? Desde aquele período presencial, é de suma importância que você busque entender o que cada termo quer dizer quando a gente inicia um assunto, seja em matemática, seja em qualquer área do conhecimento científico, mesmo no nosso dia a dia. Buscar interpretar as palavras dentro do contexto, inclusive, tá certo? Mas também de forma isolada, saber o que significa aquilo. Então vamos lá, quando eu tenho aqui o título bem assim, ó, número de elementos da união de conjuntos, então eu tenho aqui um tópico que implica em fazer uma contagem. Eu vou aprender a fazer contagem de elementos quando eu tenho a união de conjuntos. E aí, quando a gente fala de união de conjuntos, duas outras situações devem vir à nossa mente. Tá? Quais são? Se, quando eu estou unindo conjuntos, uno dois ou mais conjuntos, existe interseção entre eles, isto é, a interseção é não vazia, tá? Agora, se não existe interseção entre eles, então a interseção é um conjunto vazio, portanto. Eu tenho que ficar atento a essas duas possibilidades. Quando eu faço a união, se há interseção, isto é, se a interseção é não vazia, ou se a interseção é vazia, porque isso vai implicar na nossa contagem. Se eu tenho o conjunto A, por exemplo, tá? Olhe para o título aqui, tá? Fique fixado aqui no título deste tópico. Se eu tenho um conjunto que tem 10 elementos, tem um outro conjunto que tem 15 elementos, certo? Mas na interseção desses dois conjuntos, eu tenho 3 elementos. Então, 3 elementos são caras que tanto fazem parte dos 10 de um conjunto, como dos 15 do outro. Então, se eu quisesse saber quantos elementos tem essa união, eu não ia fazer 10
mais 3 mais 15. Porque se eu fizer 10 mais 3 mais 15, eu estou somando 3 duas vezes. Eu estou somando o número 3 de 3 elementos quando eu somei os 10. E depois eu somei o número 3 de 3 elementos quando eu somei os 15. Porque eu já deixei aqui, nesse exemplo que eu acabei de dar, como 3 é a quantidade de elementos que estaria na interseção entre os conjuntos que eu aqui nomeei, tá? Em termos de quantidade. Por isso, é importante e imprescindível você conhecer esse tópico. Que até, inclusive, em uma das questões também que eu resolvi para vocês em uma outra videoaula, nós trabalhamos com a ideia de número de elementos da união de conjuntos e com isso nós evitamos no raciocínio lógico desenvolvido recontar aquilo que já tinha sido contado, tá? E aí errar o problema, não dá. Então aqui, seguindo o nosso material que eu postei para vocês lá no Classroom, tá? Na nossa sala virtual, o Dante, o material que eu estou utilizando do professor Dante, um livro, texto que inclusive no nosso instituto a gente utiliza em vários momentos, ele inicia esse tópico trazendo alguns exemplos, tá? Contextos possíveis para tal tópico. Aí eu vou avançar, não vou me prender muito nesses exemplos, que eu já dei um exemplo aqui mesmo, um exemplo mais rápido para vocês, né? E vou para a ferramenta em si. Eu vou apontar uma ferramenta logo. Ó. Veja que eu destaquei aqui, ferramenta matemática, obviamente. Eu destaquei aqui em amarelo, tá? Apesar de já ter um destaque do próprio material em cinza, mas para dar mais ênfase ainda eu destaquei. E eu quero que vocês fixem e vocês foquem o olhar aqui onde eu estou passando o cursor. Ó. Nesses dois diagramas, um que representa o conjunto A e outro que representa o conjunto B. Certo? E o que acontece? Na representação desses dois conjuntos, quaisquer, nós vemos que eles se cruzam, tá? Eles se cruzam, eles se intersectam. Intersecção, quando há cruzamento sem haver ruptura. Intercepção, quando há ruptura. Não é o caso aqui, é só intersecção. Então eles se intersectam e há uma região aqui comum, tanto ao conjunto A em diagrama, quanto ao conjunto B também em diagrama, tá? Então, se existe essa intersecção, tá? Se quando eu estou contando o total de elementos, tanto de um conjunto quanto do outro, ou seja, eu estou fazendo a união entre eles, e há intersecção, a gente tem que ficar muito atento para não contar esta região duas vezes. Porque, vamos lá, estou começando a fazer a contagem do número de elementos da união de conjuntos. Então, eu pego aqui o conjunto A, estou passando meu cursor, ó, deixa eu passar de volta aqui, ó. Estou passando meu cursor por aqui e contei todos os elementos que estão aqui na região A, certo? Perceba que quando eu passo por aqui, ó, quando eu estou contando dentro da região A e passo por aqui, eu estou contando também uma parte que está em B. Agora vamos contar um tanto de elementos que estariam aqui dentro da região B, do conjunto B. Então eu venho, sigo o contorno, vou contar toda essa região aqui, vou ver tudo que está dentro dela e vou contabilizar. Perceba que, assim como aconteceu no conjunto A, quando eu passo por aqui, ó, com respeito a B, eu estou pegando também parte de A. Então, na hora que eu contei essa região, na hora que eu contei essa região aqui no meio, quando eu contei a quantidade de elementos de A, tá? Eu fiz o mesmo quando estive contando a quantidade de elementos em B, tá? Então, eu acabei contando essa região aqui no meio, que é a intersecção entre A e B, duas vezes. Por isso, quando eu olho aqui para cima, ó, e escrevo N minúsculo, parênteses, e dentro A união B. Primeiro vamos lembrar o que quer dizer isso? Número de elementos da união de A com B. Número de elementos da união de A com B, tá? Como é que ele disse que a gente faz esse cálculo? A gente faz da seguinte maneira. Igual número de elementos de A. Então eu conto quantos elementos estão dentro de A, obviamente, já que eu estou contando algo que deve ser a união. Depois eu somo, porque eu estou juntando, é uma quantidade total, tá? Eu conto aqui, então, o número de elementos que se encontram no conjunto B. Mas aí, eu teria que matematicamente fazer mais uma operação aritmética, que era subtrair, ó, menos, subtrair o número de elementos da intersecção. Por que eu subtraio esse cara aqui uma vez? Porque na hora que eu estou contando aqui, quando eu escrevo o conjunto em diagramas, na hora que eu estou contando aqui os elementos de A, como eu fiz para vocês, e depois estou contando de B, eu passo por essa região do meio duas vezes. Então, se eu conto lá duas vezes, para que eu conte apenas uma e não conte repetidamente, indevidamente, basta que eu subtraia ela uma vez na minha conta. Então, se aqui dentro eu tinha, por exemplo, quatro elementos que estão aqui na intersecção. Se eu saio contando A, eu conto esses quatro elementos. Passei por aqui em A, contei esses quatro elementos. Quando eu passo assim por aqui em B, ó,
contando os caras de B, eu também acabo contando esses 4 elementos de novo. Então, para que eu conte esses 4 elementos apenas uma vez e escreva 4, basta que eu subtraia ele uma vez. Já contei 2, então subtraio ele uma vez. Na hora que eu subtraio ele uma vez, eu fico contando com ele apenas uma única vez. E aí tá tudo bem, tá certo? Então não contei 2 vezes. Por isso, exatamente por isso, esta ferramenta matemática que permite a gente calcular o número de elementos de uma união entre conjuntos, entre 2 conjuntos, ela equivale a você calcular quantos elementos tem, contar quantos elementos tem em um conjunto, somar com quantos elementos há no outro conjunto e subtrair pela quantidade de elementos que está na intersecção entre eles. Subtrair apenas uma vez. Mas veja, temos ainda um detalhe aqui final. Isto quando a intersecção é não vazia, ou seja, diferente do conjunto vazio. Tá? Porque quer dizer, então, que além da intersecção haveria elementos. Se não houvesse intersecção, a gente contaria essa região alguma vez, aqui no meio? Não, nós não contaríamos nenhuma vez porque não haveria essa região, se não houvesse intersecção. Tá? Então, numa situação em que entre os conjuntos dos quais eu faço a união não existe intersecção, eu não precisaria colocar esse menos aqui no final, eu só faria n de A mais n de B e pronto, tá? Na união entre 2 conjuntos. Logo aqui mais abaixo, nós temos um exemplo de como seria o cálculo do número de elementos da união de 3 conjuntos. E segue de forma bem análoga ao caso anterior. Eu vou somar a quantidade de elementos em cada conjunto, depois subtraio a intersecção entre cada um deles 2 a 2, porque eu vou passar por essa região. A intersecção entre A e B, entre B e C, entre A e C, eu vou passar por cada uma delas 2 vezes. Então subtraio cada uma delas uma vez, porque eu conto apenas uma. Tá? E aí, como eu vou subtrair cada uma dessas aqui uma vez, tem aquela intersecção do miolo, que é a intersecção envolvendo os 3 ao mesmo tempo. E aí, quando eu conto uma, subtraio outra, conto uma, subtraio outra, conto uma, subtraio outra, eu mantive um equilíbrio. Tudo que eu contei a mais, eu retirei. Tá? E aí, esse do meio que eu contei a mais, ele foi retirado. E se ele foi retirado, para que ele seja contado, basta que eu some. Por isso aparece essa soma aqui no final. Tá? Então, aqui seria o caso para você executar o cálculo do número de elementos de uma união a partir da ferramenta anterior, se houvesse 3 conjuntos, o que é bem análogo, totalmente análogo ao caso anterior, tá? Vocês fiquem muito mais atentos a este caso anterior, porque costuma cair mais em vestibulares, tá? Em nível médio, lidar com essa ferramenta da forma que está aqui, tá? É muito mais comum. Agora, a nível também médio, lidar com essa ferramenta aqui embaixo não é tão comum assim. É mais comum a gente lidar com os diagramas. Quando eu tenho 3 conjuntos, montar os 3 diagramas bonitinhos e a gente sair contando, retirando a partir das intersecções, como a gente fez naquela questão dos catálogos no vídeo anterior, tá? Agora, para usar essa ferramenta em algum exercício, talvez se for um exercício do ITA ou da SPSEX, algum vestibular militar, é provável que se cobraria, tá? Ele dá alguns valores aqui para alguns N de alguém. Para alguns N's de alguém, ele dá alguns valores e pede para você achar outros. Como é equação, é uma igualdade, uma equação, isola e acha o cara que ele está pedindo, tá bem? Então, nada complicado aqui. Muito bem, então, aqui avançando, porque esse tópico ele é bem tranquilo, tá? Dessa aula de hoje. Inclusive, vocês já viram, a gente já fez questão com ele, já fez exercício com ele. Mas eu só trouxe mais para formalizar, tá bem? E trazer um reforço. Esse material, pessoal, ele traz exercícios resolvidos. Explorem bem isso daqui, tá? Vejam exemplos. Vocês conseguem aprender muito mais quando assistem a aula e também respondem questões. Como ele traz questões resolvidas, você vê como está sendo resolvido, você depois resolve sem ver e vai amadurecendo. Durante a minha aula, vocês vão notar que alguns exercícios eles vão estar marcados em amarelo, no número da questão. Aí eu vou falar, pessoal, essa questão aqui eu quero que vocês façam e eu vou postar lá no Classroom a lembrança de que vocês devem olhar para essas questões e vou deixar o prazo para vocês me entregarem, tá? E vou até avisar, vocês podem tirar foto, faz um caderno, tira foto e posta lá para mim. Beleza, vamos avançar. Então aqui, como eu disse, já tenho aqui para vocês 2 maravilhas, 2 bênçãos, ó. Então depois desse tópico que eu acabei de discorrer com vocês, número de elementos da união de conjuntos, eu deixo questão 31, observe está aqui em amarelo, e questão 32 para vocês responderem. Olha essa 31, como é bem tranquila se você entendeu. Ele fala pra gente que o número de elementos do conjunto A
vale 18, ou seja, o conjunto A tem 18 elementos. Diz que o número de elementos de B vale 23. Então, B é um conjunto que tem 23 elementos. Diz que o número de elementos da intersecção entre A e B vale 7. Ou seja, dentro desse 23 já tem 7, bem como de 18 também tem o mesmo 7 que foi contado. Tá? Por isso que quando eu faço menos a intersecção no final, eu estou tirando 7 que eu já contei aqui e aqui. Se eu contei 7 aqui e aqui, em 18 e em 23, eu tenho que tirar ele uma vez para não contar ele duas. Né? E aí ele pede para eu determinar o número de elementos da união de A e B. Muito tranquilo, tá? Essa é uma questão técnica, não é uma questão aplicada ao dia a dia. E volta lá na ferramenta, ó, como vocês viram aqui, tá? Que eu expliquei para vocês. Expliquei também no caso de termos 3 conjuntos, mas que vocês não vão mexer muito com isso aqui no nível médio. O mais comum é você montar os 3 diagramas, como nós vimos na videoaula anterior, naquela questão dos catálogos, e sair desenvolvendo sem fazer recontagens. Aquilo que eu falei para vocês aqui em cima, ó, tá vendo? Se os dois conjuntos dos quais eu estou calculando o número de elementos da união, N de união entre A e B, se a intersecção entre os conjuntos é vazia, então, aqui ó, intersecção entre A e B é conjunto vazio, então não tem elementos na intersecção. Logo, não precisaria fazer isso aqui no final, menos o número de elementos da intersecção entre A e B, porque não vai ter ninguém ali, tá? Não tinha ninguém para contar, então eu não recontei duas vezes. Eu não acabei contando duas vezes quando eu contei número de A, N de A e N de B, tá? Número de elementos de A e número de elementos de B. Por isso aqui, como ele fez, ou como eu falei para vocês, número de elementos da união entre A e B, basta fazer N de A mais N de B. E não precisa colocar o menos N de A intersecção com B, porque ela foi vazia. E se ela foi vazia, a intersecção, quer dizer que tem quantos elementos lá? Conjunto vazio tem quantos elementos? Conjunto vazio tem quantos elementos? Nenhum. Tá? Então, o número de elementos da intersecção entre A e B, 0, quando a intersecção entre A e B ela é conjunto vazio. Tá? Não é o caso aqui, ele falou pra gente que, nessa questão 31, que a intersecção possui 7 elementos, tá certo? Não esqueça, sempre que vir esse nzinho à frente de conjunto, que está entre parênteses, ele quer dizer número de elementos do que está dentro do parênteses, tá certo? Essa questão 32 já é mais interessante, vocês vão conseguir fazer também. Vocês podem se guiar tranquilamente por aquela questão dos catálogos, resolve numa boa. Bem como por exemplos que estão aqui no livro, tá? Bem como por exemplos que estão aqui no livro. Então agora, avançando para o nosso segundo tópico nesta videoaula, minha intenção é ser o máximo objetivo, porque eu falo muito, gosto de falar muito, então a aula fica muito longa. Então tentarei ser bem objetivo. Intervalos na reta. Intervalos na reta numérica. O nosso segundo tópico nesta aula. O que é isso, meus caros? Tá? É uma maneira, matematicamente, de nós, tá, representarmos um conjunto através da reta. Tá? Se essa reta ela é dita reta numérica, o que isso quer dizer? Que toda ela é numerada. Então eu tenho uma sequência específica de numeração, tá? Em uma reta disposta horizontalmente. Haverá, de fato, certas peculiaridades nesta reta que eu estarei explicando aqui agora para vocês, que são símbolos matemáticos que vão surgir naturalmente, surgiram ao longo do tempo, naturalmente, para que a gente seguir, para que a gente consiga ter uma estrutura de pensamento lógico quando a gente for usar esse modelo de representação de um conjunto, tá? Então veja comigo. Quando no tópico aqui nós lemos intervalos reais, lembre, quando fala a palavra reais, isso quer dizer que eu estou lidando com os números reais, cujo símbolo é este aqui que vocês já devem lembrar, tá? Das nossas aulas lá atrás, tá? Este R aqui com seu traço vertical dobrado, tá? Quem são os números reais? São todos os números possíveis que você estudou até aqui. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Todos eles reunidos num local, reunidos em um ambiente, são chamados todos de números reais. Se ora eu estou mexendo com um número natural, se ora eu estou lidando com um número racional, se ora eu estou mexendo com um número inteiro. Não, se ora eu estou mexendo com a raiz quadrada de 2, com a raiz quadrada de 7, com a raiz cúbica de 29. Se eu estou lidando com π, com o número de Euler, aí eu estou mexendo com os irracionais, tá?
E todos eles no ambiente no qual eu esteja utilizando em um momento ou outro, são os números reais. Tá certo? Todos eles reunidos, números reais. E aí o que ocorre? Se eu quero representar um conjunto, tá? Olha só que interessante. Eu quero representar um conjunto que vá de 0 a 3. E de 0 a 3 eu possa utilizar em algum momento, que eu precise, em um exercício, em um problema, uma pesquisa no dia a dia, eu preciso utilizar qualquer número que está entre o número 0 e o número 3, que vai de 0 a 3. Inclusive eu posso pegar também o 0 e posso pegar também o 3, se for o caso. Como é que eu representaria isso matematicamente? Eu posso representar isso através da reta real. Eu venho aqui, como vocês estão vendo, tá vendo aqui esse item A? Beleza, tá aqui uma reta. Qual o conceito de reta a nível de geometria plana? Um conjunto infinito de pontos. Por isso a reta ela é sempre infinita. Aí veja que o autor colocou uma setinha aqui, ó, indo para a direita, e uma setinha aqui indo para a esquerda, porque a reta é infinita para ambos os lados, tá? Não importa se você desenhou ela na horizontal, na vertical ou inclinada. E aí se eu marco aqui, ó, em A, ele chamou de Azinho, um número, por exemplo, 0, tá? E venho aqui nesse Bzinho e coloco 3 e digo, ó, eu quero selecionar em algum momento qualquer número que esteja entre 0 e 3. Veja que ele marcou de verde aqui, ó, esse intervalo. Aqui é um intervalo na reta. Aqui eu estaria podendo utilizar qualquer número entre 0 e 3. Se fosse aqui, tivesse 0 e 3, eu poderia utilizar também valores entre 0 e 3, inclusive o 0 e o 3 também. Você vai começar a perceber que tem horas que eu tenho um ponto que apaga a reta, um ponto com orifício, né? Como está aqui nesse item A, para esse Azinho, para esse Bzinho. E ora eu vejo esse ponto na reta preenchido, né? Eu vejo esse ponto na reta preenchido, sem orifício, sem furar a reta. O que isso quer dizer? Eu falo já, primeiro eu vou observando comigo. Então se eu ponho 0 aqui neste A e 3 aqui, ó, eu posso pegar vários números aqui dentro deste intervalo. Eu poderia pegar quantos números nesse intervalo? De 0 a 3. Se eu estou falando de intervalos na reta real, reta numérica real, então eu poderia pegar infinitos números entre 0 e 3. Porque eu posso pegar os números com vírgula, e números com vírgula eu posso pegar variando bastante. Infinitamente eu posso variar. Entre 0 e 3 eu posso pegar, por exemplo, 2,6, 2,789, 1,001345, infinito. Então, devido às casas decimais, tá, entre 0 e 3 eu posso pegar infinitos valores reais. Mas entre 0 e 3, se eu tivesse aqui uma reta numérica inteira, veja, reta numérica inteira, e eu quero saber quantos valores eu posso pegar entre 0 e 3, entre 0 e 3 eu poderia pegar quem? O 1 e o 2, tá? Porque eu falei entre 0 e 3. Então não estou pegando nem o 0 nem o 3. Inteiros, eu teria o 1 e o 2, tá? Porque aí depois do 2 é o 3, e o 3 eu não estou pegando, e antes do 1 seria o 0, e o 0 também não estou pegando. Tá? Então, dependendo do domínio, dependendo de qual conjunto esteja representando sua reta, você pode ter mais ou menos valores no intervalo. Tá? Então, de A até B aqui eu tenho um intervalo na chamada reta numérica real. E agora vamos lá a esse pontinho, né, que aparece aqui associado ao Azinho, que Azinho será um número, tá? Conforme cada questão, cada exercício, cada situação. Bzinho também será um número, conforme cada contexto. Pode ser letrinha também, enfim, mas indicando sempre um possível número real, já que o intervalo aqui é na reta real. E aí vamos explicar o que quer dizer esse pontinho que apaga a reta, né, com orifício, e o pontinho que está preenchido. O que eles querem dizer, tá? Aqui do lado você tem uma caixinha explicando o que esses carinhas querem dizer. Você pode ler depois até, pode pausar o vídeo e ler, sem nenhum problema. Eu vou logo explicar. Este pontinho, pessoal, com orifício que não está preenchido aqui nesse primeiro exemplo, tá? No item A, que ele colocou, ó, intervalo aberto. Marquei aqui agora, intervalo aberto. Por que aberto? Intervalo já sei, porque eu estou pegando uma parte da reta, tá? Um intervalo na reta, que vai de um ponto a outro. Mas por que aberto? Porque tanto na extremidade inicial do intervalo como na extremidade final, eu tenho este pontinho que apaga a reta, que não está preenchido. Ele quer dizer um pontinho de quê? Um pontinho de descontinuidade. Funciona assim.
Imagine que eu estou vindo aqui pela esquerda de A, tá aqui Azinho, ó. Aí eu estou vindo pela esquerda com números. Estou avançando com números. Estou avançando, estou avançando, estou avançando. Quando eu chego aqui em A, a reta para. A reta para. Aí nós paramos de contar. Nós pulamos esse valorzinho. Continuamos em seguida contando depois dele. Aí eu vou contando, contando, contando. Cheguei em B. Opa, tem um pontinho com orifício também, que apaga a reta. O que é que eu vou fazer? Chegando aqui antes de B, eu não posso contar B, porque B, no ponto B, eu tenho uma parte que apaga a reta. Está com orifício, não está preenchido, está apagando a reta. Então tem um ponto de ruptura, de descontinuidade. E eu pulo o Bzinho e continuo contando depois dele. Tá? Então é exatamente isso que quer dizer. Se eu tenho um elemento numérico na reta real, reta numérica real, tá? Que está associado a um pontinho não preenchido, um pontinho com orifício na reta, isso quer dizer que este valor que está associado a este pontinho, ele não está sendo contado na reta. Então, neste caso aqui, porque eu falo intervalo aberto, porque tanto a extremidade inicial quanto a final, no intervalo, elas não pertencem ao intervalo. Isto quer dizer que neste intervalo que está aqui em verde destacado, eu estou pegando todos os valores reais possíveis, que são infinitos, que sejam maiores do que A e ao mesmo tempo menores do que B. Tá? Então, se é maior do que A e menor do que B, logo eu não estou pegando nem A e nem B. Tá? Então, o pontinho com orifício indica isso. O valor associado ao pontinho com orifício que não está preenchido é para indicar que eu não estou contando com o carinha associado. Carinha é um número, tá? Associado a este ponto na reta. Aí veja mais à direita aqui, ó, que não tem uma simbologia para isso. Tá? Como é que eu escrevo esse intervalo? Eu posso escrever esse intervalo com um par de chaves. Nesse caso não é chaves, né? Parênteses. Chaves a gente usa logo depois aqui, ó, depois da igualdade para representar o conjunto. Então, com um par de parênteses, ó, parênteses aqui em Azinho, vírgula, parênteses aqui em Bzinho. O que isso quer dizer em intervalos na reta? Quer dizer que eu estou contando números que são maiores do que A, tá? E que são ao mesmo tempo menores do que B. Mas eu não contei nem o A e nem contei o B. Nem contei o B, tá? Par de parênteses. E aí, com o par de chaves, como eu falei anteriormente, que é esse aqui, tá? Par de chaves, chaves, chave aqui, chave aqui. Como é que eu representaria por par de chaves? Como a gente já sabe, começa com xizinho, que é qualquer elemento daquele conjunto. Por que ele começou dizendo xizinho que pertence aos reais? Porque o intervalo é na reta real, como tá vendo aqui, ó, tá? Então, esse conjunto, que é aberto tanto à esquerda quanto à direita, pontinho aberto à esquerda, pontinho aberto à direita, intervalo aberto, não foi preenchido, então esses caras, Azinho e Bzinho, não são contados. Se fossem números, eu teria, por exemplo, se fosse, por exemplo, aquele caso que eu falei, 0 e 3. Então, o A seria o 0, o B seria o 3. Eu estaria pegando elementos que são maiores do que 0 e, ao mesmo tempo, menores do que 3. Em conjunto, aqui já é um conjunto dado por intervalo. Quando o intervalo é aberto, eu uso parênteses ou colchetes ao contrário. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Aí, se eu fosse sair do intervalo para representar com chaves, tá? Então, xizinho, qualquer elemento desse intervalo que pertence aos reais. Barra vertical quer dizer o quê? Vocês lembram? Tá o quê? Tá o quê? Aí vem, ó. Este xizinho que indica qualquer elemento deste intervalo real, ele é como? Ele é maior do que A e menor do que B. Exatamente como a gente tinha comentado aqui anteriormente. Exatamente como tínhamos comentado, tá? Então, ao mesmo tempo, ele é maior do que o ponto inicial e menor do que o ponto final. E veja, se é maior e menor, então eu não estou contando nem A e nem B, tá? Se é maior, tem que ser depois de A. E se é menor do que B, tem que ser antes de B. Antes de B, tá certo? Bora avançar. Bom, próximo exemplo de intervalo na reta. Ele chama aqui, vocês vão chamar também de intervalo fechado. Se eu falar com intervalo fechado, isso quer dizer o quê? Que eu peguei um ponto inicial na reta, um número, fui até um ponto final, outro número, e tanto o ponto inicial quanto o final, as extremidades, elas vão participar da minha conta, tá? Então, este intervalo, ele é contabilizado por quais valores? Infinitos, porque é um intervalo real, mas são valores de que forma? Maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Veja, quando eu falo maior ou igual, tanto é maior do que A, como também é igual a A.
Quando eu falo menor ou igual a B, tanto é menor do que B, como também é igual a B. Tá? E como é que eu represento isso? Em símbolos para intervalo, sem ser entre chaves, né? Entre chaves é outra forma também como representa conjunto. Mas representar um conjunto por intervalo, se ele é fechado tanto à esquerda, no ponto inicial, quanto à direita, no ponto final, eu uso colchetes. Olha aqui, ó, que bonitinho. Aqui, ó. Colchetes. Se eu marcar aqui mais um pouco, tá? A gente usa colchetes. Ó. Colchetes natural, tá? O colchetes natural, virado para dentro, ó. Colchetes para dentro, colchetes para dentro. Se eu ver isso aqui em matemática, eu tenho que saber o que logo de cara? Que eu tenho um intervalo na reta numérica real que me permite usar números que comecem em A e vão até B. E eu posso contar exatamente o A e posso contar também o B. Em termos de conjunto, entre chaves aqui agora, ó. Quem são os elementos desse intervalo fechado? Fechado tanto à direita, aqui à direita, como fechado à esquerda aqui, ó. Xinhos, valores quaisquer, genérico, tá? Que pertencem aos reais, tá ok. Se é um xizinho desse conjunto, então é um xizinho que é como? Maior ou igual a A e ao mesmo tempo menor ou igual a B. Lembre que esse tracinho aqui embaixo, ó, do símbolo de maior ou menor, ele indica igual. Então, se eu começar aqui a ler, ó, a partir de x, como é que eu leio? X, como aqui está aberto para o lado de x, então x é o maior, tá? Olha Bzinho aqui. O lado aberto aqui, ó, do símbolo de maior ou menor, tá para Bzinho, voltado para Bzinho, a parte aberta. Então, Bzinho é o maior, tá certo? Então, lendo pelo meio, por xzinho, tá? Eu teria x maior ou igual a A e, ao mesmo tempo, x menor ou igual a B. Se eu fosse ler logo do início aqui, depois de tal o quê? Eu leria assim, ó. A menor ou igual a x, x menor ou igual a B, tá certo? Então, se tem o igual, junto ao maior e ao menor, enfim, é porque eu tanto posso contar quem vem depois de A, como A também. Também posso contar todo mundo que vem antes de B, tá? Ou igual a B também, ou o próprio B também. Então, o intervalo é dito estritamente aberto, ele é aberto quando eu não conto nem o ponto inicial, nem o ponto final, pontinho com orifício, pontinho que não está preenchido. E o intervalo é dito fechado se ele vem com seus extremos participando do intervalo. Pontinho preenchido, pontinho preenchido. Símbolo para indicar que o intervalo é fechado, em uma extremidade, colchetes para dentro. Símbolo para representar um intervalo aberto, seja à esquerda ou à direita, parênteses, ok? Avançando, outra forma de termos aqui, intervalos na reta, seria agora a gente combinando as possibilidades, né? Vamos combinar, já viu um intervalo totalmente aberto, nos seus extremos, e um intervalo totalmente fechado nos seus extremos, e agora vamos ver as combinações, hora aberta de um lado, hora fechada do outro, e vice-versa. Este exemplo aqui, depois que você já pegou agora o ritmo, seria um intervalo, uma representação numérica na reta, tá? Então a gente está misturando aqui geometria com aritmética, já que tem uma contagem. E aí, veja, e quero lembrar, pessoal, representar um conjunto em intervalos, para muitas situações que podem surgir, ajuda bastante você a desenvolver exercícios, problemas, situações do dia a dia, tá? Não só em diagramas, veja que você tem os diagramas para representar o par de chaves lá atrás, agora você tem também intervalos na reta, tá? Então, se eu tenho um intervalo numérico, na reta numérica, obviamente, intervalo real, reta real, que seja fechado à esquerda, no ponto inicial, e aberto à direita. Isso quer dizer o quê? Que o ponto inicial do intervalo ele é contado. Já o ponto final ele não é contado, ele apaga uma parte da reta, faz um buraquinho na reta, tá? Pontinho não preenchido. Então, intervalo aberto aqui em Bzinho, tá certo? Como é que eu representaria isso? Bom, tá aqui um exemplo. Então, colchetes em A, colchetes escrito naturalmente, voltado para dentro, indicando que o intervalo é fechado no ponto A. E o parênteses aqui, ó, em Bzinho, indicando que ele é aberto no ponto B. Bom, então eu poderia pegar quais números aqui dentro? Se é um intervalo na reta real, eu tenho infinitos. Mas de que forma eu poderia pegar? Eu posso pegar qualquer valor aqui dentro que seja maior ou igual a Azinho e ao mesmo tempo menor do que esse Bzinho. Não menor ou igual, porque aqui tem um ponto de ruptura, tem uma descontinuidade. Pontinho preenchido, continuidade. Eu continuo contando ali dentro.
tá? Pontinho aqui não preenchido, buraquinho, o orifício, então descontinuidade. Ele apagou a reta aqui, eu não contei esse Bzinho na reta, tá? Bom, em linguagem de conjuntos, por par de chaves, tá? Então, xzinho, todo elemento que pertence aos reais, que está nesse intervalo aqui, já que tem uma igualdade, tal que esse xzinho é maior ou igual a A, e ao mesmo tempo menor do que B, como falei para vocês. Ó. Aqui não entra o igual, ó, tá? Já que B não será contado neste caso. Intervalo aberto à direita, o ponto que está à direita não é contado. Se ele é fechado à esquerda, tá? Esquerda para cá, então eu conto se ele é fechado à esquerda, tá? Então, próxima combinação, e aí ele vai alternando aqui as combinações, você vai acompanhando comigo. Intervalo aberto à esquerda agora e fechado à direita. Ou eu posso falar também logo, fechado à direita e aberto à esquerda. Segue o mesmo padrãozinho anterior, só muda. Agora eu começo com parênteses e termino com colchetes. Agora já veja que ele entra numa linguagem um pouco diferente, aqui no item E. Ele fala semi-reta. O que é semi-reta? É quase uma reta, tá? É parte da reta. Eu vou mexer com parte da reta. Se eu pegasse toda a reta, eu chamaria apenas de reta. Se eu pego uma parte dela, tanto a esquerda quanto a direita, eu chamo de intervalo. Se eu pego agora uma parte que vá para um dos lados, seja para a esquerda ou para a direita, indo para infinito, aí eu já falo semi-reta. Porque é quase uma reta. Eu já peguei um pedaço bem grande da reta. Tá? Então aqui o que nós temos? Veja agora esse item E. Eu já não tenho mais um intervalo aqui, como eu vinha vendo anteriormente, que tem um ponto inicial e um ponto final. Aqui nós vemos que nós não temos ponto inicial. Por quê? Olhando para esse elemento B, que vai ser um número, conforme o contexto, conforme o exercício, conforme o problema, eu vejo que o orifício aqui nele está preenchido, então eu conto este B, eu vou contar este Bzinho aqui, tá? Na minha semi-reta. E ela foi destacada em verde indo para a esquerda, ó. E com a setinha no final, ou seja, eu vou sair de B, que está à direita, e vou continuar contando valores para a esquerda indo para infinito. Só que infinito é esse que eu vou estar chegando? Infinito negativo. Tá? Porque quanto mais eu for voltando para a esquerda na reta, mais para valores negativos eu estou andando. Lembre que zero é o valor que divide a reta ao meio. Do zero para frente, valores positivos. Do zero para trás, valores negativos. Tá? Então, como seria esse caso aqui? Tá? Eu teria um intervalo, ainda assim seria um intervalo, que a gente está chamando de semi-reta, normal. E como é que eu escreveria esse intervalo? Seguindo o padrão que a gente já vem escrevendo aqui conforme o tópico. Parênteses, porque ele é aberto à esquerda. Por que ele é aberto à esquerda? Porque ele nem sequer tem ponto de parada. O que é infinito, eu não chego lá. Tá? Eu sei que vai ser cada vez maior, só que para valores negativos aqui, né? No item E, nesse item E, nesse exemplo. Só que eu não tenho ponto de parada. Se eu não tenho ponto de parada, então não tem um ponto que eu vou parar para contar. Por isso eu escrevo com parênteses, intervalo aberto. E por que ele escreveu esse símbolo? Que símbolo é esse aqui? Quem sabe? Deixa eu marcar ele em amarelo. Deixa eu ver se vai. Foi um pouquinho, deixa eu ver de novo. Foi um pouquinho, né? Deixa eu ver de novo. Pronto, agora foi. Quem sabe que símbolo é esse aqui? Um 8 deitado. Um 8 dormindo. Tá? Isso aqui não é um número não, viu? Para quem não conhecia, isso aqui, pessoal, é o símbolo de infinito. Este 8 na horizontal não é um número, isso é um símbolo, tá? E ele indica infinito. Se ele botou um menos aqui na frente, é porque eu estou indo para o infinito para números negativos. Realmente, estou indo para a esquerda aqui. Quanto mais eu for para a esquerda, já que é para infinito, eu nunca vou parar, tá? Como nunca vou ter ponto de parada, então intervalo aberto. Parênteses. Por que o menos? Porque eu estou indo para esquerda, valores negativos. Eu vou chegar em muitos valores negativos. Por isso, menos infinito. E à direita, eu tenho colchetes, porque aqui é o orifício preenchido, então o B está sendo contado na reta. Tá bem? E aí se eu peguei quase a reta toda, porque eu vou pegar de Bzinho para trás infinitamente. Então é uma semi-reta. Semi-reta quer dizer quase reta. Tá certo? Lembre que para ser reta tem que ser infinito para os dois lados. Como aqui está sendo infinito só para um lado, porque para a direita eu paro em Bzinho, logo semi-reta, tá? E em Bzinho por que está com colchetes mesmo? Quem me responde essa? Aí, muito bem, porque eu tenho aqui um ponto que está associado ao valor Bzinho, que está preenchido, não está com orifício, então eu estou tendo uma continuidade em Bzinho. Eu conto Bzinho, tá? Como o destaque está para a esquerda, eu conto de Bzinho para trás. E aí vou embora. Como seria isso em linguagem de conjuntos com um par de chaves?
x é todo o valor deste intervalo, x pertence a R, números reais, porque a reta é real, tal que x é menor ou igual a B. Basta escrever isso. Eu não tenho aqui a figura do Azinho aqui nesta reta. Tá? Eu não tenho a figura do Azinho, já que só tive só um extremo. Então, x menor ou igual a B. Isso quer dizer que eu vou estar pegando todos os valores a partir de B para baixo. Só que eu não pego todos os valores, né? A gente não chega no infinito. Por isso a representação aqui ó, com o símbolo de infinito. E aí vamos continuar avançando para fechar essa parte de intervalos. Item F, tá? É o mesmo caso, deixa eu voltar porque marcou demais. Deixa eu marcar aqui em cima, só pronto. É o mesmo caso do item anterior, só variando a continuidade, ó. Em vez de ter o Bzinho num ponto em que o orifício está preenchido, agora eu tenho um ponto em que ele não está. Tá? Eu tenho um orifício lá sem preenchimento, eu tenho um ponto de ruptura. Então, mesma coisinha que o caso anterior, só que em vez de usar colchetes em Bzinho, vou usar parênteses para indicar que ele é aberto. Então, este intervalo aqui é um intervalo totalmente aberto. Tá? Ele é totalmente aberto. Tá? Ele envolve à esquerda um intervalo aberto em menos infinito e à direita aberto em Bzinho. Tá? Seguindo, mesma situação, agora trocando a direção de contagem. Então agora saindo de um ponto à esquerda e indo para mais infinito. Mesma coisa aqui embaixo, saindo de um ponto à esquerda e indo para mais infinito. Outra possibilidade que pode surgir em intervalos na reta. Aqui vocês estão vendo todas as possibilidades de intervalo na reta, tá certo? Com as diversas combinações. Então se eu tenho apenas um ponto de onde eu começo a contar e eu quero contar valores pós este ponto, partindo dele e indo para infinito, eu tenho quase a reta toda, tá? Uma semi-reta, quase reta. E no ponto inicial de contagem, ele é um ponto de continuidade ou descontinuidade? Continuidade, muito bem, porque eu tenho um orifício preenchido bonitinho, estou contando ele. Ele não fez, esse azinho não está com um buraquinho na reta nele, tá? Então estou contando esse azinho na reta. Essa é a ideia. Então colchetes em azinho e em mais infinito. Por que mais infinito? Porque eu estou indo para a direita, então quanto mais para a direita eu for, para maiores valores eu estarei indo positivamente. Logo, mais infinito, parênteses. Sempre que for um símbolo de infinito, à esquerda ou à direita, vai usar um parênteses porque eu não chego no infinito. Então é algo aberto, tá certo? Exemplozinho aqui, como foi nos casos anteriores, se eu fosse colocar o conjunto num par de chaves. Penúltimo caso, tá? Penúltimo caso, idêntico quase totalmente ao item anterior, só variando a continuidade agora. Começando a contar a partir de Azinho, mas sendo Azinho um número que na reta é descontínuo. Ó, orifício não preenchido, tem um buraquinho aqui na reta, uma ruptura. Então eu começo a contar valores, como está destacado em verde aqui para a direita. Eu começo a contar valores após esse Azinho. Se Azinho fosse 5, eu começaria a contar valores depois de 5. Tá certo? E assim para infinito seguiria. Então, como está com o orifício aqui aberto, não está preenchido, intervalo aberto aqui em Azinho, tá? Então, parênteses em Azinho, parênteses lá no mais infinito também. E por isso maior, né? Por isso os xzinhos que estão nesse intervalo, eles são maiores do que A. Eu não conto a partir de A, eu conto depois de A, tá? Nosso orifício aqui é aberto, tá? Ponto de descontinuidade, não esqueça. E chegando agora ao fim, a última possibilidade de intervalos na reta, que é a própria reta. Tá? Se eu quero trabalhar com qualquer valor possível real, então eu destaco toda a reta real. E aí eu posso trabalhar com valores que vão para números negativos o quanto eu precisar, tá? E para números positivos, para a direita, o quanto eu precisar. Logo, esse é um intervalo aberto. Item I, intervalo totalmente aberto. De menos infinito a mais infinito. Lembra de colocar parênteses, porque quando eu tenho infinito, eu tenho um caso aberto, eu não chego no infinito. Não se esqueça disso, a gente não chega no infinito. Tá? Infinito é uma representação de que a gente sempre vai poder estar avançando para mais ou avançando para menos, sem parar. E aí esse intervalo é a própria reta. Se é a própria reta, então é o próprio conjunto dos números reais. Todos eles, cada número, explicitado geometricamente em uma reta. Tá? Lembrando que o cara que divide a reta ao meio é o zero. Zero para frente, caras positivos. Zero para trás, caras negativos. Tá? Por fim, eu falei lá atrás, quando comecei a parte de intervalos com vocês,
intervalos na reta como representação de conjuntos, que eu poderia, no lugar do parênteses, usar outro símbolo para indicar que o intervalo é aberto. E aí você vai lembrar, veja, se o colchetes para dentro, tá? Se eu tivesse o colchetes aqui nesse Azinho voltado para Azinho, naturalmente escrito, né? Voltado para o valor, tá? Colchetes fechando aqui em Azinho e fechando em Bzinho para dentro, eu teria intervalo fechado. Então, se eu pegar o colchetes que indica intervalo fechado, que é ele voltado para dentro do intervalo, e colocar ele voltado para fora, como está aqui, ó, nessa imagem que vocês veem aqui, ó, colchetes invertido aqui em Azinho, colchetes invertido aqui em Bzinho. Olha, se o colchetes normal quer dizer intervalo fechado, então o colchetes invertido indicaria intervalo aberto. Raciocínio lógico. E isso é possível realmente, tá? Então você vai ver em muitas situações, pode cair em vestibular, em concurso, nos exercícios, nas questões que eu vou passar aqui, nos exercícios, podem cair também situações assim, em que o autor ele não escreveu com parênteses, tá? Esse intervalo que você vê aqui, ó, com parênteses em A e com parênteses em B, quer dizer intervalo aberto em A e intervalo aberto em B. Ou seja, eu vou considerar todos os valores que estão aqui entre A e B, sem pegar A e sem pegar B. Mas em vez de usar parênteses, eu poderia usar colchetes. Eu posso usar colchetes para intervalo aberto também. Basta que eu coloque colchetes invertido. Colchetes para fora tem o mesmo efeito que parênteses em intervalo na reta real. Não se esqueça disso, tá bem? Muito bem, aqui tem algumas questões, eu não passei nenhuma delas aqui para vocês, tá? E aí eu vou continuar avançando aqui. E aí tem um exercício resolvido, que eu vou explicar para vocês ele aqui, bonitinho. E aí após esse exercício tem mais umas marcações de questões que eu quero que vocês façam. Tá bem? Eu vou colocar no Classroom, vou dar o prazo bonitinho. Já expliquei, você resolve no caderno, tira a foto, posta lá pra mim, tá certo? Então olha essa situação aqui, ó. Dados A, quem é A? A é igual, A maiúsculo então é conjunto. A é igual a um conjunto formado por xzinhos que pertencem aos números reais. Então eu sei que os elementos do conjunto A são números reais. Tal que os elementos de A são valores, ó, xzinho aqui de novo, ó. Tal que é o quê? Esses xzinhos que aparecem aqui, ó, no início, que agora vem aqui, eles são maiores do que menos 1 e ao mesmo tempo menores do que 1. Então, quem é o conjunto A? O conjunto A é um conjunto formado por números reais. Qualquer número real que eu pegue maior do que menos 1 e ao mesmo tempo menor do que 1. Show de bola. Isso aí já é um convite para que a gente coloque esse conjunto A como intervalo na reta. E depois ele disse que B, conjunto B, era dado por quem? Tá? Por um conjunto fechado, colchetes para dentro, ó, fechado em 0 e aberto, parênteses, e aberto em 5. Então, quem é o conjunto B? É um conjunto dado no intervalo na reta, começando em 0, e aí em 0 a marcação na reta é o orifício preenchido, indo até 5 com o orifício aberto, não preenchido, uma ruptura, porque eu tenho um parênteses que indica que em 5 eu tenho intervalo aberto. Então esse conjunto B ele é fechado à esquerda em 0 e aberto à direita em 5. Tá? Depois disso ele fala pra gente, ó, determine o quê? Item A, B, C e D. No item A ele quer que a gente faça o quê? Que a gente calcule a intersecção, tá? Este U para baixo, entrada de forma, a intersecção entre A e B. Para eu conseguir fazer esse cálculo, essa operação de conjuntos, entre conjuntos, eu tenho que primeiro pegar cada conjunto desse, já que são conjuntos dados em intervalos, e colocar nos intervalos. Aí eu venho aqui, ó, escrevo letra A para o conjunto A maiúsculo, traço ao lado dela uma reta, tá bonitinha, uma reta. Vou lá, lembra, o meio da reta é o que você vai considerar sempre no meio, que divide ela ao meio? O 0, porque do 0 para frente, caras positivos, 0 para trás, caras negativos, tá? Aqui o autor, ele não definiu 0 bem no meio. Como ele colocou 1 aqui, o autor dessa questão, que resolveu, então teria 0 mais ou menos aqui, bem no meio, porque de 0 para 1 e de 0 para menos 1, eu tenho a mesma distância, tá? Então ele quis, e pode ser a critério também de quem esteja resolvendo. Eu prefiro sempre marcar logo o 0 no meio do que eu desenhei e ir marcando os valores que a questão me deu depois. Mas você pode ir direto também. Se quiser colocar mais à esquerda os valores, mais à direita, enfim. Só é ficar cuidadoso para não escrever número menor
na frente do número maior, tá? Veja que aqui ele botou no conjunto A, na reta que ele escreveu para o conjunto A, ele botou o menos 1 antes, deu um espaçozinho marcando na reta, destacando a região que é o conjunto A, em vermelho, e colocou o elemento 1. Então, de fato, o menor primeiro, o maior depois, tá? Quando eu vou avançando para a direita, eu vou aumentando os números. Então, não podia colocar o 1 aqui antes, quando estou passando o cursor, e o menos 1 depois, não. Menos 1 é menor do que 1, tá? E aí, por que o autor aqui, quando ele escreveu a reta numérica real para o conjunto A, ele destacou aqui no meio, ó, veja que ele destacou, deixou uma cor vermelha mais forte aqui, entre menos 1 e 1. Por que ele fez isso? Porque ele viu aqui em cima na questão que os valores que fazem parte do conjunto A são caras que são como? Maiores do que menos 1 e ao mesmo tempo menores do que 1. Então, aqui dentro, quando ele destaca, ele está dizendo o seguinte para a gente. Eu estou pegando aqui vários números possíveis reais que estão, ora, maiores do que menos 1 e ao mesmo tempo menores do que 1. E aí ele fez bem em colocar, ó, o ponto com orifício não preenchido, com orifício aberto. E ele fala o que pra gente? Que tanto menos 1 quanto 1, eles não estão sendo contados aqui no conjunto A. E ele fez bem, porque conforme o comando da questão disse, os xizinhos, que são os caras do conjunto A, eles são maiores do que menos 1 e menores do que 1. Então, estou pegando aqui no intervalo todos os números reais possíveis, que são infinitos, tá? Que superam menos 1, são maiores do que menos 1, então eu vou avançando para a direita. Só que eu não chego a contar 1. Eu vou até o quanto eu puder próximo de 1, sem contar 1. Ponto de descontinuidade. Aqui, ó, orifíciozinho não preenchido, orifíciozinho não preenchido, tá? Então eu tenho uma parte da reta que é apagada aqui. Eu não conto 1 e nem conto menos 1. Bora para o conjunto B. Como é que eu vou representar o conjunto B? Na hora que eu, assim como fiz em A, coloquei aqui do lado de B a reta que vai representar minha escrita do intervalo que indica o conjunto B na reta, tá? Tem que ficar atento. Lembre que a reta ela segue uma ordem, tá? Quanto mais para a direita, valores maiores, quanto mais para a esquerda, valores menores, tá? E aí o que acontece? Se eu já coloquei aqui em cima menos 1 em 1, quando eu for começar a escrever B, eu tenho que ver quais são os valores de B, para quando eu escrever o intervalo que representa o conjunto B, eu comece, de fato, a escrever os números mantendo a mesma ordem que já foi iniciada no conjunto A aqui em cima. Por isso que a gente costuma resolver nessa ordem vertical, ó, colocando uma reta embaixo da outra, tá? Uma reta embaixo da outra até chegar no cálculo que a gente quer fazer. Então, já tinha colocado aqui para conjunto A, o intervalo dele. Quando eu for para o conjunto B, tem que ficar atento. Bom, o conjunto B ele começa com valor 0 fechado, colchetes para dentro. Então, olhando aqui para cima, 0 estaria aqui no meio, entre menos 1 e 1. Então, quando eu começar a escrever em B, eu tenho que posicionar o ponto inicial de contagem de onde estão os valores de B, de fato num ponto, como ele fez aqui o autor, que esteja alinhado com onde estaria o 0 em cima. Percebeu isso? Tá? Para que você consiga se organizar numa relação que envolve todos os conjuntos na questão, que nesse caso, para o item A, é o conjunto A e B. Aí, quem é o conjunto B? Começa em 0, intervalo fechado, então orifício preenchido, eu estou contando 0. Vou contar todos os valores reais possíveis, e aí são infinitos. Depois de 0, e vou até chegar em 5. Só que eu vou contar os 5 nesse caso? Não. Como eu vi aqui, tem um parênteses em 5. Se tem um parênteses em 5, isso quer dizer o quê? Intervalo aberto em 5. Não estou contando 5. Eu conto valores de 0 para frente até antes de 5. Aí agora eu consigo dar o desfecho da questão, né? Eu consigo saber onde é que está a intersecção. O que é mesmo intersecção? É eu verificar quais são os valores que estão ao mesmo tempo, tanto em um conjunto quanto em outro. É o que está simultaneamente nos dois conjuntos, tá? É o que está ao mesmo tempo. Não é juntar todo mundo. Juntar todo mundo eu faço isso na união. Na intersecção, eu vou verificar o que está nos dois e separo essa parte que está nos dois ao mesmo tempo é a intersecção. Se não houver ninguém ao mesmo tempo nos dois, então a intersecção é dita vazia. Não é o caso aqui, porque veja, quando eu olho para o intervalo que representa o conjunto A, quando eu olho para o conjunto B e vejo o intervalo que representa ele, tem alguma parte no intervalo aqui em B e também alguma parte no intervalo aqui em A que está ao mesmo tempo tanto em A quanto em B? Sim.
essa parte aqui, ó, do zero aqui, ó, do zero, ó, observa aqui, ó, do zero, ó, alinhando uma reta com a outra, por isso é bom você fazer um embaixo do outro, quando for questões envolvendo intervalo na reta. O zero aqui, ó, até chegar no 1 aqui, ó. Esse pedaço aqui do conjunto A e esse pedaço aqui, ó, no conjunto B, tô passando meu cursor, tá? No B, daqui até aqui. No A, daqui alinhado com zero até aqui. Tanto é um pedaço da reta, uma porção da reta em A, tá? E também é uma porção da reta em B. É uma parte comum a eles. Por isso que foi que o autor da resolução fez, que a gente vai fazer também quando for responder questões assim. Ele pegou, viu qual é a região comum, tá? A região comum às duas retas, aos dois intervalos, e ele baixou um pontilhado na terceira reta. Qual é a terceira reta? Depois que você escreveu reta para A e reta para B, colocando o conjunto em intervalo na reta. A última é aquela que a questão pediu para você calcular. A última, eu destaquei aqui, depois que eu já tenho o conjunto A, conjunto B envolvidos na operação de intersecção e tem A explicitados com seus intervalos, a última reta que eu faço logo abaixo, tá, das duas anteriores, é aquela que eu calculo, é aquela a qual eu calculo a intersecção. E aí o que vai acontecer? Já vi qual é a porção que é comum aos dois, porque porção comum, porque eu tenho uma intersecção, quero ver o que está nos dois ao mesmo tempo. Aí eu já vi, para aqui em 1 e começa aqui em 0. Essa porçãozinha aqui, juntando as duas retas. O que está comum nas duas. Baixo o pontilhado do ponto extremo, do que é comum às duas, e do ponto extremo inicial, do que é comum às duas também. E aí já marco, eu sei que o intervalo de intersecção vai de 0 a 1. Tá? Porque aqui, se eu alinhar aqui em cima, vai ter um 0 aqui no meio. Lembra que 0 está entre menos 1 e 1, tranquilamente. Fui até 1, porque essa porção aqui em cima em A e essa porção aqui embaixo em B é o que é comum, tá? Então, quando eu vou para a projeção da reta, que é a resposta, o intervalo que é a resposta, a intersecção entre os intervalos anteriores, eu vou escrever de 0 a 1. Agora, o que eu tenho que fazer ao fim é ter o cuidado para saber se em 0 continua preenchidinho, tá? O meu orifício, então é contínuo naquele ponto. Se em 1 vai continuar com o orifício aberto, como já estava antes, ou se passa a ser preenchidinho. Então, bora pensar. Se eu quero pegar a intersecção, como eu já falei, e é o que é comum aos dois elementos de intervalo, a gente tem que perguntar o seguinte. 0 está no intervalo do conjunto B? Sim. 0 está no intervalo do conjunto A? Sim. Tá? Porque todo A é maior do que menos 1, menor do que 1. E 0 está aqui. Então, 0 continua com ponto de continuidade. 0 continua sendo contado na intersecção, porque ele estava nos dois. Agora, olhe para A de novo. O ponto que fecha o intervalo, tanto em A quanto em B, para a porção que é comum aos dois, a porção que é comum aos dois, eu pergunto, ele está participando de A? Não. Orifício aberto. Mais estaria participando de B aqui? Sim. Porque eu começo a contar do 0 em B e sigo contando até antes de 5. Então eu contei 1. 1 foi contado aqui. Não tem ruptura aqui. Então 1 é um elemento que está em B. Mas é um elemento que não está em A. Não está em A porque o orifício está aberto aqui em A. Então eu não posso, lá no final, na intersecção, contar o 1. O 1 teve que continuar com seu orifício aberto. Porque o 1 não é um número que está ao mesmo tempo, tanto em A quanto em B. Está em B. Tá? Olha que destaque do intervalo de B. Só que em A, 1 não está. Em A, 1 não está. Está o orifício aberto aqui. Descontinuidade em 1. Tá? Por isso, quando eu vejo a resposta final aqui, da intersecção, o que é que eu tenho? Qual é a intersecção entre A e B neste item A para o exercício resolvido número 4? Conforme os conjuntos que foram dados. A intersecção é todo o valor real que eu possa utilizar maior ou igual a 0 e ao mesmo tempo menor do que 1. Então, intervalo fechado à esquerda, colchetes para dentro, tá? E intervalo aberto à direita, em 1. Ou seja, colchetes para fora, em 1 ou parênteses. E aí veja como o autor deu a solução, exatamente como eu mencionei, tá? Fechado em 0, aberto em 1. Lembre que aberto pode ser parênteses ou colchetes para fora. Beleza, e assim vocês, com essa explicação, conseguem entender como foi feito aqui o item B, como foi feito o item C e por que o D não pôde ser calculado. Tá? Lembrando que aqui nós temos no item B e no item C outras operações entre conjuntos, a união, a diferença.
tá? Que vocês já sabem, já viram isso comigo. Agora, por que, só para finalizar, por que aqui no item D o autor disse que não é possível calcular o complementar? Lembre que esse C esticadinho quer dizer o quê? Uma operação entre conjuntos, chamada complementar de um conjunto. Como é que eu leio? Complementar de A em B. Eu sempre leio o primeiro cara que está em cima e depois eu leio o cara que está embaixo no complementar. Então, o que é isso aqui? É o complementar de A em B. Lembre, pessoal, que para calcular o complementar entre dois conjuntos, complementar de A em B, o primeiro que é lido deve estar contido no segundo, porque eu quero saber o que completa o primeiro para que ele seja como o segundo, o que faltaria para ele ser como o segundo, tá? Então, se não está contido, não tem como calcular complementar. E aí vem a questão. O conjunto A aqui que foi dado, ele é um subconjunto de B, isto é, A está contido em B. Bom, se eu olhar para os intervalos aqui, ó, o intervalo na reta aqui representa A e aqui B, o intervalo na reta aqui representa B, toda a faixa de intervalo que indica o conjunto A está contida na faixa de intervalo que contém, que representa, nesse caso, portanto, o conjunto B. Toda a faixa do conjunto A no intervalo na reta está fazendo parte da faixa que representa o conjunto B? Não. Eu só tenho um pedacinho aqui, ó. E mesmo assim, nenhum faz parte dos dois ao mesmo tempo. Tá? Um está aqui em B, mas um não tá em A. Um está em B, mas um não está em A. O orifício aqui é aberto. Tá? E eu tenho uma parte que é anterior a zero. Antes de zero até próximo de menos 1, é uma faixa do conjunto A que não está aqui em B. Ó. Tá vendo? Então eu não posso falar que o conjunto A está contido em B. Porque para um conjunto estar contido no outro, todo um conjunto para estar contido no outro, repito, deve todos os elementos deste primeiro também fazerem parte deste segundo, tá bem? Então é o que o autor disse aqui, ó. O item D pede para calcular o complementar. Esse tem que lembrar. Antes de calcular, tem que ver se a condição de que o de cima no complementar está contido no de baixo. O de cima, se o de cima aqui no complementar está contido no de baixo. Se não estiver, não tem como calcular o complementar, tá? E é o que acontece aqui. Ele diz, ó, o complementar de A em B não se define, pois A, que símbolo é esse aqui? Quem lembra desse símbolo aqui? Se não tivesse o tracinho transversal, né? Indicaria o quê? Contido. Está contido. Mas tem um traço transversal que nega o está contido. Então isso quer dizer o quê? Que A não está contido em B. Tá? Então, corretamente, o autor aqui ele acertou quando ele disse que o complementar de A em B não podia ser calculado. Tá? Já que o conjunto de cima, o conjunto que aparece acima, não está contido no de baixo, que é uma condição matemática, conforme a explicação que eu já dei para vocês lá atrás. É necessária que venha à tona para que eu possa calcular complementar. Tá? Pela própria natureza da palavra complementar. Eu quero ver o que completa o de cima a fim de que ele se tornasse o de baixo. Entendeu? O que falta no de cima para que ele seja esse cara aqui de baixo na escrita. Tá? O que faltaria em A para ele ser B. Então, se não está contido, se A não está contido em B, então não tem como falar nisso. Porque eu tenho já a parte de A que está fora de B, que nem participa de B. Então, não tenho como calcular esse completamento, porque eles já têm elementos distintos. Beleza? E se tem elementos distintos, não tem o que falta para completar o outro, porque eles já são distintos, estritamente falando. Certo? Bom, então, depois de vocês terem assistido, tá, como representar um conjunto em intervalos e terem visto um exemplo, vou voltar para cá, terem visto o exemplo aqui explicando como a gente também calcula, como a gente opera em intervalos na reta, eu marquei aqui uma questão, tá, para vocês. É a questão 38, tá marcada aqui bonitinho, ó. Tá? Que é uma questão que eu quero que vocês façam, assim como aquelas outras que eu mencionei mais atrás no vídeo. Junte esta questão 38, página 34. Junte esta questão 38 às outras que eu mencionei anteriormente, tá certo? Para que vocês resolvam, fotografem e enviem para mim lá pelo Classroom. Eu vou colocar o prazo bonitinho e com base na explicação que você teve, tu consegue fazer sim, sem problema, tá bem? Então, 38, deixa eu voltar aqui para ver quais foram as outras. Aqui, 31 e 32. Então, 3 questõezinhas aí, tá? 2 sobre o número de elementos de um conjunto e uma sobre intervalos na reta, tá bem? Baixando aqui a 38. Bom, eu já percebi,
Vou baixar um pouco mais agora que a gente vai entrar em funções, tá? Então aqui são alguns exercícios, como é o livro do professor, um livro não comercializável, ele já traz as respostas finais em boa parte das questões. E isso ajuda vocês a verem se estão acertando ou não. Não é para entregar só a resposta final, evidentemente, você tem que ter o cálculo para poder ver que você realmente está entendendo. E as suas dificuldades também de entendimento. Aí ele traz aqui mais exercícios, traz umas notas de lógica e aí chega em funções, tá? Lógica clássica anteriormente. Algumas simbologias lógicas e tudo mais na área de raciocínio lógico com conjuntos. E aí, ao fim, depois da parte de apêndice que ele traz no capítulo anterior, teoria de conjuntos, a gente chega em funções. Mas aí é o seguinte, antes de começar a falar aqui e retomar, né? E agora a gente vai retomar exatamente de onde paramos, né, no presencial, com o primeiro ano A e primeiro ano B. E para a turma extra, que já começa a ser assunto novo para valer. Certo? Bom, então para continuar, eu vou parar este vídeo, porque eu falo bastante, eu explico muito em detalhes, né? E vocês que estarão assistindo esse vídeo, que assistiram até aqui, vocês que acompanharam o vídeo até aqui, podem voltar a rever mais de uma vez, rever várias vezes. Pode dar pausa numa fala minha, e você pensa, depois dá o play, para que fique tudo muito claro. Como é uma videoaula, você vai poder estar sempre voltando e revendo. E fica gravado, fica para a memória, entendeu? Isso é bom para você ir tirar dúvidas. Volta a assistir, tirar dúvidas, entendeu? Então vou dar uma pausa aqui em funções, devido o tempo deste vídeo. Eu não consigo ser muito sucinto, pessoal, não consigo ser tão cru, tão enxuto, eu gosto de mastigar bastante as explicações. Então eu vou parar agora, e na próxima videoaula a gente já vai entrar em funções. Graças a Deus estamos avançando bem, tá? Espero que vocês me deem um feedback positivo de que estão conseguindo acompanhar, e a gente vai conseguir ver todos os conteúdos, todos, não vai ficar nada de fora, até concluirmos 2020, tá? Lembrando que o primeiro semestre ele vai concluir lá no final de novembro. E agora chegamos em funções. Aqui dentro de funções vamos ver uma série de tópicos, e aí dentro de funções ainda vamos ver função afim e função quadrática, o que fecha matemática 1, tá? Para o pessoal do primeiro ano A e primeiro ano B. Para o pessoal da turma extra, vocês ainda verão mais assuntos, tá? Vai ter bem mais assuntos, porque a disciplina para vocês é anual. Já para o primeiro ano A e B, ela é semestral. Forte abraço!